Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nós estamos meditando a respeito do avivamento, da busca por um avivamento pessoal e também como igreja do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer um texto importante que pode nos mostrar quais são os obstáculos que podem impedir o avivamento em nossas vidas e também em nossas comunidades. Tem um texto em Gênesis, capítulo 26, versículos 17 e 18, que pode nos ensinar algo sobre isso. Vamos entender esse versículo e o que a gente pode aprender então sobre avivamento. Aqui diz que enquanto Isaac partiu dali e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus haviam fechado depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhe tinha lhe dado. Aqui tem algumas lições que nós podemos extrair desses versículos. Primeiro, aqui fala sobre o retorno às fontes antigas. Isaac, ele reabriu poços que seu pai Abraão havia cavado, mas que havia sido fechado pelos filisteus. Isso pode ser visto como uma metáfora para o avivamento espiritual. Muitas vezes o avivamento envolve o retorno às antigas práticas espirituais e a fidelidade aos princípios fundamentais da fé. O redescobrimento das fontes espirituais que talvez estejam sendo negligenciadas ou foram bloqueadas por causa do tempo. Esse incidente na vida de Isaac tem muito a nos ensinar em consideração a toda a questão do avivamento. O quadro nos mostra que Isaac estava enfrentando um problema, uma dificuldade. Se vocês lerem o contexto todo, vocês verão que ele tinha vivido em outra parte do país e Deus o tinha abençoado de sobremaneira. Abençoado tanto que Isaac se tornou um alvo de inveja por parte daqueles que viviam ao seu redor. Então eles o forçaram a mudar. Isso diz lá em Gênesis 26, 16 assim. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E assim foi que Isaac foi forçado então a se mudar com a sua família e todos os seus servos, possessões e seus bens. Então ele chegou a este vale de Gerar e decidiu habitar ali. Naturalmente, no momento em que ele chegou ali, ele enfrentou uma necessidade urgente e desesperadora, a necessidade de água. Eu quero enfatizar isso porque a necessidade, em outras palavras, era por algo absolutamente essencial à vida, além de ser essencial ao seu bem-estar. Ele não estava em busca de entretenimento, de luxo, em busca de qualquer tipo de acessório para a sobrevivência. A chave dessa história é que ele estava em busca de algo que era absolutamente essencial e sem o que a vida não pode ser mantida. Para nós hoje, pode ser que seja um avivamento, um reavivamento. Necessidade no momento era necessário à vida. Às vezes nós podemos pensar e levarmos algumas coisas por um certo período de tempo em nossas próprias vidas, em comunidades, na base da tradição, dos costumes ou hábitos, ou coisas que nós vamos trazendo e achando que isso é fundamental. A situação da igreja hoje pode ser oposta, né, a que nós estamos falando aqui.
O problema que enfrentamos hoje também pode ser a necessidade de vida em si, a necessidade da vida de Deus, do poder de Deus, do vigor fundamental em cada atividade da igreja que realmente possa exercer um impacto sobre o mundo e fazer algo vital. Quem sabe nós precisamos novamente desta vida, do fluir da vida de Deus em nossas vidas, a necessidade desse poder, a necessidade do Espírito Santo de Deus. É uma grande lição que nos é ensinada. Isaac fez o que Isaac fez quando ele se viu frente a essa grande necessidade. Ela pode ser uma grande lição para nós aprendermos. Isaac, o que ele fez? Ele precisou procurar fontes de água. Isaac cavou os poços de água que cavaram-se nos dias do seu pai Abraão. Aqui novamente está uma mensagem que certamente é muito necessária, porque quando olhamos para a igreja em geral, o panorama parece ser exatamente contrário de Isaac. Isaac aqui ele não fez nada disso, não fez nada diferente, não buscou algo diferente para trazer aquilo que eles tinham necessidade. Isaac cavou os poços de água que cavaram-se nos dias do seu pai Abraão. E isso foi muito sábio, bem claro. Isaac compreendeu que a sua situação era tal que não havia tempo para ficar procurando outras experiências. Ele lembrou do seu pai, que seu pai tinha habitado naquelas áreas. E se havia uma coisa que o caracterizava acima de tudo, foi que ele era um perito nessa questão de achar água e cavar poços. Isaac sabia que Abraão tinha encontrado água em todos os lugares por onde passou. E ele sempre fora bem sucedido e cavou seus poços e sempre teve abundância de água. Então Isaac disse: minha responsabilidade é assegurar que tenhamos então também suprimento de água. Deus, um princípio que nós podemos aprender com essa história é que Deus ainda é o mesmo. Deus é o mesmo hoje, como foi há 100 anos atrás. Deus ainda é o mesmo que era há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, no tempo de Abraão. Deus é o Deus de eternidade, e Ele não muda. Mas não só isso é verdade, também é verdade que o homem ainda é o mesmo, tem a mesma necessidade do fluir da vida de Deus em seu interior. Assim como a igreja também precisa entender que ela precisa do fluir de Deus, da vida de Deus, como uma água que jorra, como um rio que joga. Ele também precisa. Esse é um princípio que nós podemos aprender. Quando lemos a história do passado, descobrimos que havia períodos na história da igreja quando ela foi cheia da vida de Deus, de vigor, de poder. As estatísticas provam que as pessoas lotavam a casa de Deus, multidões de pessoas ansiosas e ávidas por pertencer à igreja cristã. A igreja era cheia de vida e tinha grande poder, e o evangelho era pregado com autoridade. Grande número de pessoas se convertiam regularmente, dia após dia, semana após semana. Os cristãos se deleitavam na oração, não era necessário empurrá-los para as reuniões de oração. Na verdade, não era possível mantê-los longe delas. Ninguém queria ir para casa, ficavam orando a noite inteira, toda a igreja estava cheia de vida, de poder, de vigor e de força. Homens e mulheres relatavam ricas experiências da graça de Deus, da visitação do Espírito, um conhecimento do amor de Deus que os emocionava, que os comovia e os fazia sentir que isso era mais precioso do que o mundo todo. E em consequência de tudo isso, toda a vida do país também era afetada e transformada. Isso se refere aos despertamentos e os avivamentos de 200 anos atrás.
Muitos historiadores seculares concordavam que foi o despertamento evangélico da época de Wesley, de Edfield, que provavelmente salvou o país. Uma experiência semelhante houve na França durante a Revolução Francesa. A igreja estava tão cheia de vida e de poder que a sociedade inteira também era afetada. E hoje, como nós estamos? Como a igreja está hoje? Isaac, em sua sabedoria, decidiu voltar. Ele queria buscar suprimento. Então, ele pediu aos homens que voltassem aos antigos poços que tinham sido cavados por seu pai Abraão. E quando eles voltaram àqueles poços, descobriram que os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão. Lemos exatamente isso no versículo 15. E eles entulharam todos os poços que os servos do pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Em outras palavras, eles voltaram aos velhos poços, sim, mas embora a água ainda estivesse ali, eles não podiam vê-la. A água não estava disponível, eles não poderiam usá-la. Esse é um quadro terrivelmente maravilhoso. Ali nas profundezas estava aquele antigo puro suprimento de água. E aqui estão homens em desesperada necessidade. Eles dizem: ora, a água está aqui, todavia o problema. Como podemos ter acesso a ela? Por que não estamos vendo água? Por que não podemos tirar água com as nossas jarras? E a resposta é que os filisteus tinham entulhados os poços. Com terra, com lixo, com refúgio, de forma que a água estivesse ali, não estava disponível, nem sequer estava visível. Nós precisamos de um despertamento espiritual. Se você olhar para nós hoje, nós precisamos também tirar os entulhos e os obstáculos da nossa própria vida espiritual e como igreja, para que possamos retornar às águas vivas que curam, que limpam, que transformam, que renovam. Nós precisamos retornar a fontes antigas. Amados, nós vamos ficar por aqui para que a gente possa pensar o que tem entulhado a nossa vida, impedido que o fluir da vida de Deus, que traz cura, que liberta, que salva, que transforma e renova, não estão acontecendo em nossas vidas e em nossas comunidades. Que Deus abençoe você. E segunda-feira nós vamos retornar a esse texto e nós vamos encontrar verdades lindas, princípios preciosos para a nossa vida como filhos e como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com os nossos devocionais matinais. Aviva-nos, Senhor. Deus te abençoe e até lá.